Senhor presidente, entrei com um requerimento na CCJ nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, 5º da Constituição Federal, qual seja, convidar, pois não posso convocar, o senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, a comparecer à CCJ a fim de prestar imediatas informações sobre as conversas telefônicas gravadas entre ele, ministro do Supremo, e o então senador e agora deputado federal Aécio Neves, da mesma forma prestar esclarecimentos sobre conversa tornada pública entre ele, Gilmar Mendes, ministro, e o então governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, no dia em que este foi preso. Justifico, para concluir, de há muito vem se tornando público o fato de que o ministro Gilmar Mendes é constante interlocutor de políticos e algumas de suas conversas têm seus sentidos republicanos questionados. Como explicar, por exemplo, que um senador peça a um ministro do Supremo que interfira em votação em uma das comissões do Senado? Isso teria acontecido durante a tramitação de um projeto de lei que endurece as punições para autoridades que cometem abuso. A votação aconteceu no dia 26 de abril de 2017. E em áudio divulgado, Aécio Neves pede ao ministro Gilmar Mendes que interfira junto ao então senador Flecha Ribeiro para que ele acompanhe o posicionamento de Aécio na votação. Isto é grave ou não? Ou grave foi vazamento do ministro Sérgio Moro, que veio à CCJ e ficou aqui por 12 horas prestando esclarecimentos. Se ele veio, por que Gilmar Mendes não pode? No geral, são mais de 40 conversas gravadas entre Gilmar Mendes e Aécio Neves. Uma delas em 25 de abril de 2017, data em que o ministro Gilmar Mendes deferiu o pedido para que Aécio não prestasse depoimento marcado para aquele dia. Precisamos de esclarecimentos também sobre o telefonema feito pelo ministro em solidariedade ao então governador do Mato Grosso em maio de 2014, logo depois de sua prisão. E fecho. Tenho em mãos, com exclusividade, um e-mail onde se conversa o ministro Gilmar Mendes com um veículo de comunicação conhecido no Brasil, e o diálogo é super sinistro, é super grave. Eu fui demitido ao vivo, né, por determinação do ex-governador de Minas Gerais, hoje deputado federal, conhecido como Aécio Neves. Nesta tribuna, brasileiros e brasileiras, vossas excelências, meus únicos patrões, venho aqui para dizer que saí da CCJ agora. Hoje foi a mais longa votação lá. Tem um almoço aqui me esperando no cafezinho, daí pedi a compreensão da senadora Zenaide e do presidente. E foi triste. Primeiro, pela questão do abuso de autoridade. Perdemos com um placar de goleada. E mais uma vez estamos tendo as redes sociais do Brasil inteiro a nos atacar em função da votação obtida lá na CCJ. Eu vou agora aqui no plenário, quando começar a ordem do dia, voltar a entrar com um destaque para a votação em separado da emenda número 2, de autoria do amigo gaúcho senador Lazier, no que tange ao projeto de lei da Câmara número 27 de 2017, por entendermos pertinente a supressão dos artigos 8º e 9º do referido projeto de lei.
julgamos equivocado misturar abuso de autoridade, um assunto polêmico, com o projeto das 10 medidas contra a corrupção, que teve amplo apoio popular e também anseio popular. O Senado já votou um projeto específico sobre abuso de autoridade em 2017. E hoje este projeto encontra-se na Câmara dos Deputados. O correto seria a Câmara apreciar esta matéria que trata do tema específico. Portanto, não adiantou pedir o apoio dos colegas. Repito, perdemos de goleada. Concordo com o relatório exemplarmente feito pelo mineiro senador Pacheco em relação ao projeto de anticorrupção. Agora, do abuso de autoridade, eu discordo frontalmente. Até porque ouvi uma maioria massacrante de promotores do Brasil inteiro. E a conclusão deles é a seguinte: o relator do projeto de abuso de autoridade, Rodrigo Pacheco, manteve a mordaça a magistrados e membros do Ministério Público. O projeto dele foi aprovado por 19-3, tornando-se crime a emissão de opinião por parte de magistrados e procuradores ou promotores de justiça por meios de comunicação. É claro, essa foi a votação da CCJ. A definitiva será daqui a pouco, hoje ainda aqui no plenário. Falei aqui apenas da primeira derrota. Poderemos reverter o quadro aqui no plenário. Vi e li um belo texto do jornal digital Antagonista, não sei se o Murilo, meu assessor, em tempo trará a mim para o conhecimento dos senhores e das senhoras. Aproveito aqui para dizer que protocolei antes em tempo, avisando a pátria amada, o primeiro passo dado. Esse Senado deu um exemplo lá na CCJ, aprovando a questão de armas para propriedades rurais. Primeiro passo, primeira vitória, e virão aí as demais em relação à posse e em relação aos CCCs. Muito obrigado. O que diz aqui o antagonista é que o PLS 27/2017 destrói o sistema penal acusatório, expressamente adotado pela Constituição Federal, ao transferir a titularidade da ação penal nos crimes de abuso de autoridade para instituições diversas do Ministério Público e até para associações. Pode-se chegar ao absurdo, caso aprovado o referido projeto daqui a pouco neste plenário, de uma organização criminosa valer-se de associação para ingressar com ação penal contra membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, como forma de perseguição a agentes públicos no cumprimento do seu dever constitucional. As associações também dizem que o texto inibe autoridades que poderiam ser processadas por violarem prerrogativas de advogados com base numa redação aberta, genérica e passível de interpretações as mais imprecisas possíveis. Por fim, outro problema é a imposição de uma lei da mordaça, silenciando os agentes do Estado incumbidos da defesa do cidadão, de modo a ferir o direito de informação, a publicidade dos atos administrativos e a transparência. Concordo plenamente, jornal digital O Antagonista. Finalizando, senhor presidente, entrei com um requerimento na CCJ
nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, 5º da Constituição Federal, qual seja, convidar, pois não posso convocar, o senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, a comparecer à CCJ, a fim de prestar imediatas informações sobre as conversas telefônicas gravadas entre ele, ministro do Supremo, e o então senador e agora deputado federal Aécio Neves, da mesma forma, prestar esclarecimentos sobre conversa tornada pública entre ele, Gilmar Mendes, ministro, e o então governador do Mato Grosso, Silvaldo Barbosa, no dia em que este foi preso. Justifico, para concluir, de há muito vem se tornando público o fato de que o ministro Gilmar Mendes é constante interlocutor de políticos e algumas de suas conversas têm seus sentidos republicanos questionados. Como explicar, por exemplo, que um senador peça a um ministro do Supremo que interfira em votação em uma das comissões do Senado? Isso teria acontecido durante a tramitação de um projeto de lei que endurece as punições para autoridades que cometem abuso. A votação aconteceu no dia 26 de abril de 2017. E em áudio divulgado, Aécio Neves pede ao ministro Gilmar Mendes que interfira junto ao então senador Flecha Ribeiro para que ele acompanhe o posicionamento de Aécio na votação. Isto é grave ou não? Ou grave foi vazamento do ministro Sérgio Moro, que veio à CCJ e ficou aqui por 12 horas prestando esclarecimentos. Se ele veio, por que Gilmar Mendes não pode? No geral, são mais de 40 conversas gravadas entre Gilmar Mendes e Aécio Neves. Uma delas em 25 de abril de 2017, data em que o ministro Gilmar Mendes deferiu o pedido para que Aécio não prestasse depoimento marcado para aquele dia. Precisamos de esclarecimentos também sobre o telefonema feito pelo ministro em solidariedade ao então governador do Mato Grosso em maio de 2014, logo depois de sua prisão. E fecho. Tenho em mãos, com exclusividade, um e-mail onde se conversa o ministro Gilmar Mendes com um veículo de comunicação conhecido no Brasil, e o diálogo é super sinistro, é super grave. Portanto, registro aqui este requerimento já protocolado na CCJ e, como é um requerimento e é um convite, só esperamos que ele tenha a dignidade que teve o ministro Sérgio Moro de, na qualidade de juiz, comparecer à CCJ. Desculpe pelo tempo. Agradecidíssimo, presidente Antônio Anastasia. Muito obrigado, senador Jorge Cajuru. Eu agradeço a Vossa Excelência. E como eu disse há pouco ao senador Lazier, o tema que Vossa Excelência aborda em vosso discurso era objeto de acesa discussão e polêmica durante essa tarde no plenário. Cumprimentando Vossa Excelência, convido para o seu pronunciamento, Sua Excelência, a senadora Zenaide Maia, dando sequência às permutas realizadas, ela que é do PROS, do estado do Rio Grande do Norte. Com prazer, vamos ouvir a senadora Zenaide Maia. Com a palavra, Vossa Excelência.